Fala, senhores, aí faz um tempo que eu não faço vídeo aí, então Alex, para mais um vídeo, né? Mais um vídeo resposta aí às vezes a alguns comentários, algumas situações aí da realidade que eu acabo tecendo, né, alguns comentários divergindo, concordando, elogiando, aplaudindo, não recomendando algumas atitudes ou algumas falas, algumas colocações feitas aí, realizadas por pessoas da mídia, eventualmente celebridades, ou mesmo pessoas que, até intelectuais, pessoas que tenham eventualmente algo a dizer sobre algo, né? E dessa vez, entre aspas, a vítima aí, né? Eu escolhi aqui o Flávio Prado para pegar aí algumas das suas opiniões e discordar daquilo que eu ouvia dizendo em uma determinada locução não, um determinado comentário que ele fez dentro de uma narração específica, de uma transmissão, melhor dizendo, acho que pela rádio, de algum jogo que eu não lembro, acho que um jogo de São Paulo, em que ele inclusive estava realizando algum comentário sobre o Fernando Diniz, né, o trabalho de São Paulo, que, para quem não sabe, o clube de São Paulo está sendo bastante questionado aí por não ter, ultimamente talvez não seja a melhor palavra, mas um pouquinho antes de ultimamente, penultimamente, né, ele não estava atingindo resultados tão bons e resultados tão adequados para padrões de futebol. Então, eu discordo aqui de um argumento, ou pelo menos um argumento, ou até consequências argumentativas daquilo que o jornalista Flávio Prado comentou em relação a Fernando Diniz e em relação ao clube em relação à instituição do São Paulo Futebol Clube, São Paulo FC. Ele diz o seguinte sobre o trabalho de Diniz: se há confiança em seu próprio trabalho, no final não precisa de resultado, porque o trabalho já estaria sendo bom e ele simplesmente acredita naquilo que ele está fazendo, independentemente do resultado. Eu discordo. Eu até poderia concordar em relação ao resultado em campo. Então, nesse ponto eu concordo aí, talvez com o Flávio Prado, dizendo não, em relação ao resultado de campo talvez não seja realmente necessário. O resultado de campo. Se bem que, eventualmente, você perder muitos gols em muitos jogos, não é o caso de São Paulo. Nem com as derrotas do Fernando Diniz antes desse período com algumas vitórias. Mas, se há confiança no seu próprio trabalho e ele começa, eventualmente, a perder jogos e jogando muito mal e perder de vários gols, eu acho que é uma coisa muito complicada. Mas mesmo assim eu até concordaria com o Flávio Prado de que realmente o resultado talvez em campo não seja tão importante. Mas tem que ter algum tipo de resultado. Aliás, senão ele nem trabalharia. Ele trabalha para ter um resultado, mesmo que não seja em campo. Que seja um resultado apenas para a instituição. Para eventualmente deixar a instituição do São Paulo algum tipo de legado, algumas ideias de futebol que o São Paulo vão poder aplicar, mesmo quando ele saia de lá, quando ele eventualmente deixe de estar ou deixe de ser o treinador do São Paulo. E mesmo jogadores que também saiam de lá, mesmo enquanto ele esteja lá, eventualmente vão aprender e vão ter algum tipo de noção, algum tipo de ideia sobre futebol que eles vão levar para outros clubes. Então, assim, ele vai ter que também ensinar os jogadores alguma coisa. Ele vai ter que deixar um legado aos jogadores, então algum fruto vai ter que ter. E aí, exatamente nesse verso bíblico que eu discordaria do Flávio Prado. Ah, não, mas se ele acredita, não precisa de resultado. Bom, talvez o resultado dentro de campo não. Mas o que diz a Bíblia? A árvore boa só pode dar bons frutos, então tem que ter resultado. Nesse caso, o tratamento com os demais jogadores, ele tem que ter um resultado bom nesse sentido. Nesse caso, o que se chama de vestiário no futebol, né? Em linguagem boleira, né? A questão do futebol, a questão do tratamento com os jogadores, boas ideias de futebol. Ah, mas isso vai deixar... Pois tem que ter algum resultado, né? Senão ele nem seria treinador. Alguma coisa tem que ter de bom, não é possível. Se for totalmente ruim, mas eu acredito no meu trabalho, meu trabalho é totalmente ruim. Não dá. Alguma coisa tem que ser de bom. Alguma coisa ele tem que deixar, mesmo que mínimo, como legado para o futebol de São Paulo. Ah, mas ele acredita no trabalho. Justamente. Se ele acredita no trabalho, ele acredita que algum tipo de resultado vai ser deixado no clube. O Flávio Prado sabe disso, sabe, no fundo sabe. Talvez nem tão no fundo assim. Ele sabe, de repente, tá falando isso para provocar. Acho que não falaria para mim. Mas deve estar falando isso para provocar, pessoas que não gostam do Diniz e tal. Ah, não precisa de resultado. Precisa. Vai ter que ter algum bom tratamento, algum bom relacionamento com o pessoal de São Paulo. Isso é resultado também. Eventualmente os jogadores de São Paulo aprenderem ou apreenderem algumas ideias deixadas pelo Fernando Diniz é resultado. Mesmo que eles apliquem em outros clubes. Resultado.
De repente a ideia do Fernando Diniz é tornar o futebol brasileiro mais competitivo. Resultado. Mesmo que ele não consiga ter bons resultados com o São Paulo. Mas fazer o futebol brasileiro se tornar um futebol mais bonito. Resultado. Né? Esse é o objetivo. Não precisa ter resultado. Algum resultado vai ter que ter. Mesmo que não seja só para o São Paulo. Que seja para o futebol brasileiro. Se é a ideia do Fernando Diniz, isso vai ter que ser um resultado. O objetivo dele é ter resultado. Aqui eu não concordo com uma questão do Flávio Prado. Talvez nem exatamente uma divergência, apenas uma complementação. E daí o Flávio Prado continua, né? Ele diz, se há dúvida em relação ao trabalho dele, então ele continuará sendo questionado, falando sobre Fernando Diniz, e talvez falando diretamente para outras pessoas, vai saber. E nesse caso, porque eu não concordaria, eu complementaria essa informação. Tudo bem, se há algum tipo de dúvida em relação ao trabalho de qualquer pessoa, seja o meu, seja do Fernando Diniz, seja de qualquer outra pessoa, se há dúvida sobre o trabalho, e se, por exemplo, eu executo um trabalho e eu mesmo tenho dúvida sobre o meu trabalho, e já aconteceu comigo, e eventualmente pessoas vão me questionar por causa disso. E eu concordo, tudo bem, as pessoas podem me questionar, enquanto eu tiver dúvida sobre o meu próprio trabalho. Só que tem um problema, que essa dúvida que eu tenho, e que vai gerar o questionamento das outras pessoas sobre o meu trabalho, eventualmente essas outras pessoas teriam que, por causa desses questionamentos, por meio desses questionamentos, me ajudar, talvez, a sanar as minhas dúvidas sobre o meu próprio trabalho. Mas se for assim, até se pode fazer os questionamentos com mansidão, seu Flávio Prado. Não tem problema nenhum. Até não acho que você, contra o Fernando Diniz, tenha perdido aí o tom de fala, alguma coisa assim. Mas se é o caso, e se você ou outras pessoas vão questionar o trabalho porque a própria pessoa está duvidando do que ela mesma faz, então que você realmente ajude essa pessoa e a questione com mansidão, com tranquilidade, para que ela mesma sane as suas dúvidas. Aí não tem problema. Agora, realmente, se há dúvida, a pessoa pode continuar sendo questionada no que ela está fazendo, eu concordo. Agora, como será feito esse questionamento? Aí eu tenho algumas dúvidas. Aí eu tenho algumas dúvidas, seu Flávio Prado. Então, apresentando minhas divergências contra a argumentação de Flávio Prado, inclusive baseando na Bíblia, né, na questão sobre a boa árvore dar bons frutos, mesmo que nesse caso os frutos talvez não sejam colhidos dentro de campo. Mas se o objetivo do Fernando Diniz é outro, algum outro resultado ele vai ter que colher e vai ter que gerar aos demais. Então é isso aí que Deus possa estar nos esclarecendo, às vezes detalhe a detalhe de falas que são complementares, às vezes talvez o objetivo é apenas de lançar, né, o verde para colher talvez o maduro, né, talvez ele lançando algum tipo de provocação para que eventualmente alguém o respondesse, no caso Flávio falou, para ver se a pessoa quer ganhar o debate, né? Não sei se é a ideia ou o ideal aí de Flávio Prado e de outras pessoas que eventualmente possam fazer coisas semelhantes. Não sei qual o objetivo dele ao fazer esse comentário, talvez ele sabia que era meio balela e apenas fez isso aí com o objetivo de provocar pessoas. Então, vai sabendo. Então, valeu. É bom que possa estar nos esclarecendo situações do dia a dia. Beleza?